Olá, estamos de volta aqui no Portal do Diário para falar de política. Eu, Rogério Castro e Rodrigo Lima, hoje sem a presença do nosso amigo jornalista também da área, Vinícius Marques, que está aí fazendo a cobertura do dia. Um dia movimentado em Rio Preto. Começou hoje pela manhã o congresso da Associação dos Municípios da Araraquarense, uma entidade que congrega prefeitos aqui da região e que todo ano faz um congresso aí para discutir os temas relativos à política municipal, não só, e também para discutir eleição, o contexto aí de como estão os movimentos na política, né? E com a presença de figurões aí, como Marta Suplicy, que esteve de manhã, e agora à tarde deve vir o Roberto Jefferson. E quem esteve lá e acompanhou toda a movimentação cedo foi o Rodrigo. Como é que foi, Rodrigo? Rogério, me surpreendeu. Boa tarde primeiro, Rogério. Boa tarde aos internautas do Facebook do Jornal Diário da Região. Me surpreendeu a presença em massa aí dos prefeitos, né? De vereadores também. Me disseram que pela primeira vez depois de anos, que o ex-prefeito Valdomiro Lopes também apareceu. Estamos à porta aí das eleições do ano que vem, aí surgem os pré-candidatos também nesse tipo de evento. A gente conversou com a Marta Suplicy, conversamos também com o ministro interino da Agricultura, que reforçou que é um momento de crise na questão da economia. Ele também mostrou a preocupação que o país, depois da operação que teve envolvendo a questão da carne fraca, da possibilidade do país retomar o mercado, principalmente externo, né? E os prefeitos choramingando bastante a atual situação econômica que castiga principalmente os municípios de menor porte, Rogério. Essa daí foi a tônica aí do primeiro dia lá da AMA, que continuou hoje à tarde, como você bem falou, com a presença daquele que foi o pivô aí do escândalo do mensalão, né? O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. E ele vai ser candidato a deputado federal por São Paulo, é isso? O Roberto Jefferson? Provavelmente sim, pelo que o Campos Machado me contou, que é deputado estadual e é cacique do PTB em São Paulo. O Jefferson mudou o domicílio eleitoral para São Paulo, para a capital paulista, para ser candidato a deputado. E aí faria uma dobradinha, muito provavelmente, com o próprio Campos Machado, que tido aí como a reeleição com os pés nas costas, né? Uma reeleição fácil, e ele vai estar aí desembarcando daqui a pouco aqui em Rio Preto. Perfeito, vai falar de municipalismo, né? Parece Sim. que é o tema da palestra Sim. dele, né? E lá durante o evento da AMA, Rogério, chamou a atenção que tinha, por exemplo, o vereador Paulo Paulera. Ele se encontrou com o ex-prefeito Valdomiro Lopes. Paulera, que era o capitão do Valdomiro Futebol Clube, né? A gente até gravou um vídeo entre os dois estavam conversando, e a gente fez uma pergunta pro Paulera sobre o apoio dele na campanha de 2018. Eu vou pedir pro Marcão rodar esse vídeo aí. Olha só a resposta que Paulera deu quando o Diário questionou ele.
Deu um probleminha no áudio aí. Dá para rodar depois, Marcão? Ah, então é isso aí. Mas, o Rodrigo... Mas então, no vídeo, Rogério, o Paulera pergunta pro Paulera se você vai apoiar para deputado federal o prefeito Valdomiro Lopes, né? Até quem quiser ver o vídeo, ele vai estar, daqui a pouquinho a gente vai subir ele pro Facebook e também está na TV Diário, no portal do Diário da Região. O Paulera disse que não. O candidato dele é o Fausto Pinato de Fernandópolis, que é do PP. E cria aquele mal-estar, né, momentâneo, mas ao mesmo tempo, o engraçado é que o Valdomiro, esse pessoal é rápido, né? Perguntei pro próprio Valdomiro se ele não teria interesse no apoio do Paulera por conta até de algumas categorias que apoiam o Paulera há alguns anos, como os feirantes. Ele disse que feirante, os votos dos feirantes não é de Paulera. Os votos dos feirantes são dos próprios feirantes. Ainda quebra aquele clima, né? E a gente percebe que a coisa entre os dois acaba... Depois ele acaba ficando ali na amizade, né? O Valdomiro se surpreendeu, o Paulera também se surpreendeu com a resposta do Valdomiro e toca o barco, né? Exatamente. Mas, Rogério, a gente também tem outro assunto aqui, que é a questão da duplicação da BR. Não a duplicação que está sendo feita pelo governo federal, mas um ponto que vai estar sendo feito entre Badibacite até ali o trevo, na altura do Shopping Guatemi, né? Exatamente, do posto Martinelli, né? Aí vai emendar, né? Com essa obra, se o DENIT cumprir a promessa, e parece que dessa vez a obra vai sair, não é? Já começaram aí várias intervenções no trecho urbano da BR. Nós vamos ter a BR duplicada de Talhado, um pouco para frente de Talhado, até Badibacite. Sendo que essa parte entre Badi e o Iguatemi, um trecho aí de 2,8 km, é a própria concessionária da BR, a Triunfo Transbrasiliana, que vai fazer. Ontem nós recebemos aqui no Diário a visita do engenheiro responsável pela obra, Apolo Lucena, e ele prometeu, e nós vamos cobrar, que em um ano esse trecho aí de 2,8 km vai estar duplicado. A obra vai estar pronta em agosto do ano que vem. E um detalhe importante, é claro que não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, em breve, quando começar realmente a obra ali na rodovia, o trânsito vai ficar lento. Ele disse que já há uma decisão de que nesse trecho a velocidade vai ser reduzida para 40 km por hora. Então, realmente vai provocar um certo transtorno ali, mas o motorista, quem utiliza a rodovia, tem que ter paciência, porque afinal é uma situação transitória para uma situação permanente depois muito melhor, né, Rodrigo? Inclusive a expectativa até o final do ano, segundo uma promessa feita pelo prefeito Edinho Araújo, é de que sejam inaugurados até dezembro 4 viadutos. Então o pessoal já tirou um pouco o pé por conta das outras obras que acontecem ao longo do trecho urbano que corta a cidade, né, o trecho urbano de Rio Preto. Esse trecho aí compreendido principalmente ali na altura do Mufato, do supermercado Mufato. Eu passei ali recentemente, tá muito maquinário, não na pista, ali a pista está escoando bem, o tráfego não tem nenhum problema, mas no entorno ali tem que ter a atenção redobrada, viu, Rogério? Vale ressaltar que a promessa de conclusão desse trecho maior aí, de 18 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, cerca de 18 quilômetros, de onde termina a parte da concessionária até Talhado, a promessa do prefeito e do presidente Temer, durante visita à cidade, é de que fica pronta até o final de 2018. Né? Então, se as promessas forem cumpridas, de ambos os lados aí, em 2019 nós vamos ter a rodovia, em janeiro de 2019 nós vamos ter a rodovia completamente duplicada nesses dois trechos. E falando em prefeito Edinho Araújo,
ele foi comemorar, então, a reconciliação com os vereadores na Câmara de Rio Preto num restaurante. Piada pronta, né, Rodrigo? Como é que é? Que restaurante ele foi comemorar essa reaproximação com os vereadores rebeldes? Então, Rogério, a gente foi ontem para a sessão, uma sessão tranquila. A gente percebeu que tinha alguma coisa no ar, como sempre a Câmara, se está tranquilo para um lado, para o outro lado sempre tem uma articulação, o pessoal bastante animado, gargalhadas, inclusive tínhamos um dia anterior, teve a queda do diretor do PROCON, que foi anunciado pelo vereador Jean Dornelas, que é padrinho político do Ézio Pereira, né, que era diretor do PROCON. E a gente, conversando em off com alguns vereadores, a gente ficou sabendo de um jantar numa pizzaria, uma das mais tradicionais aqui de Rio Preto, com a presença do prefeito Edinho. A gente verificou que não seria um jantar que é feito habitualmente depois das sessões. Desta vez era uma coisa muito maior, com uma simbologia muito maior, com a presença do prefeito Edinho Araújo, com a presença do secretário de governo, Jair Moretti. A ideia do jantar da pizza foi do prefeito, mas quem organizou foi Jair Moretti. E ele, Rogério, ele conseguiu colocar na mesma mesa 12 vereadores, incluindo aí o vereador Francisco Júnior, que até então era tido como um dos remanescentes do chamado G5, né? Porque quem não foi nesse jantar? Gerson Furquim, Paulo Paulera, o Fábio Marcondes e o José Carlos Marinho. Eles não foram. E o Júnior acabou indo, né? A gente sabe que o Júnior também teve problemas com o governo, principalmente por conta do fechamento do Hospital Elar, que o Júnior tem o Elar como um dos seus, se não o seu principal reduto eleitoral. Mas ontem, por esse período aí, ele se sentou na mesma mesa com os colegas e com o prefeito. Inclusive, a gente também fez um vídeo, quem quiser assistir também, está na TV Diário também, com o prefeito. O prefeito levou 3 garrafas de vinho, Rogério. Ele fez esse agrado para os vereadores. Hoje, pela manhã, lá no Congresso da Câmara, eu perguntei para ele se a quantidade foi suficiente. Ele falou que sim, o pessoal bebeu pouco. Então, quer dizer, ele tenta solidificar sua base na Câmara, mas isso a gente só vai poder constatar de fato nas próximas sessões. A briga, então, pelo menos por enquanto, terminou em pizza. Pizza e vinho, né? E Regada vinho, né? Regada vinho. O prefeito agora, gosta de vinho, prefeito. Agora, falando a sério, né? Esse gesto do Edinho, ele está linkado não só a reaproximação com a ação do governo de desarticular o G9, né? Com a vinda do Jean Dornelas, do Lagoeiro, do próprio Júnior agora, tem mais um outro, Lagoeiro, e do Peixão. O Anderson Branco, né? Peixão. E agora o Júnior, né? Que é a primeira vez aí que, pelo menos publicamente, ele aparece aí com a base, né? E no mesmo espaço também o Renato Pupo, que é um vereador que esses aí que estão chegando agora não topam muito, não gostam muito. O Pupo também estava presente. Mas foi assim, a gente percebeu ontem que se criou esse grupo de 12 vereadores, parece que tem subgrupos. Pela composição da mesa estavam Jair Moretti, o presidente da Câmara Jean Charles, aí tem Pedro Roberto, Renato Pupo, Cláudia de Júlio e Márcia Caldas, Jorge Menezes. Aí do outro lado, de um outro lado da mesa... São os neo-aliados. Aí tem Francisco Júnior, Karina Caroline, Jean Dornelas, Celso Peixão, Anderson Branco. O pessoal que está chegando agora, né? Tirando a Karina. Que eles falam, há uma separação na própria base, assim, a gente percebe. Não sentou-se... me surpreenderia se estivesse frente a frente numa mesa para tomar uma taça de vinho, o Jean Dornelas e o Renato Pupo. Agora esse jantar, esse encontro
essa pizza ontem entre o prefeito e os vereadores, também é um gesto do prefeito para dizer que ele preza os vereadores, né, dá importância para os vereadores, e ela vem bem na semana seguinte em que o diretor do PROCON, demitido nessa semana, né, mas na semana seguinte em que ele esteve na Câmara e atacou os vereadores. Aquilo ficou uma situação constrangedora, ruim, porque naquele momento o diretor do PROCON era, querendo ou não, um representante do governo. E ficou parecendo uma coisa de uma rixa ali entre poderes. Por mais que a gente saiba que o Edinho não estivesse por trás das declarações do Ézio, né, o ex-diretor do PROCON, contra o Pupo, o vereador Pupo, e o vereador Rilo, que não é da base. Então, só para constar também é importante, então, o vereador Marco Rilo não estava, ele não participou do jantar também. Mas eu acho que esse jantar tem esse gesto, para mostrar, olha, eu prezo vocês, eu não compartilho do que foi falado na terça-feira passada pelo diretor do Edinho, o termo... Foi valorizar a Câmara. O Edinho, ele não fala em comemoração, ele não aceita... Olha, nós não estamos comemorando nada. Ele foi justamente isso, dar importância aos vereadores, né, à sua base. O prefeito mostra aí que quer uma aproximação com os vereadores. Inclusive, ele aceitou muitas críticas de gente próxima a ele mesmo. Em reuniões anteriores, disse nos bastidores que o Jean Dornelas, por exemplo, fez duras críticas à falta de atendimento que os vereadores estavam tendo naquele momento, né? Parece que a coisa mudou um pouco e por isso que o governo, para deslanchar, precisa dos votos dos vereadores e vai fazer de tudo para ter esses votos. Para agradá-los, né? Por enquanto, o que eles alegam é que não vai ter a distribuição de cargos, né? A gente estamos acompanhando aí diariamente as publicações do Diário Oficial do município para acompanhar se vai ter alguma barganha aí, né, de cargos, que me parece que por enquanto não vai nesse sentido. É mais mesmo assim o troca-troca no dia a dia, né, o toma lá da cá, mas no varejinho. Pequenos favores, um tapa-buraco aqui, uma pintura de um pare ali, e assim o Edinho vai levando, mesmo porque a prefeitura... Só em julho, o secretário da Fazenda me contou que a prefeitura teve uma arrecadação 3 milhões a menos do que estava previsto no orçamento. É muita coisa. É, né? Muito dinheiro. De qualquer maneira, o Jean Dornelas deve indicar o sucessor do Ézio no PROCON, né? Isso ele me disse que não estaria mais na cidade durante essa semana, ficaria para o início da próxima semana, que seria uma cota do PRB. Ele tem um assessor que é advogado, né? Na Câmara, o Marcos, né? Mas eu conversei ontem com os assessores, eles mesmos, por enquanto, eles não cogitam essa possibilidade. Seria alguém de fora. Tem que ser advogado, né? Um dos requisitos, pelo menos tradicionalmente tem sido, né? O diretor do PROCON tem que ser advogado. Isso que o Jean Dornelas me contou. Ele foi diretor do PROCON, né? Durante a administração do ex-prefeito Valdomiro Lopes. Ele disse que é uma tradição, né? Que ter um pouco de conhecimento jurídico, mesmo porque vão consumidores para tentar solucionar problemas no órgão. Aliás, é o mínimo, né? É o mínimo que se espera de um diretor do PROCON, ou que seja advogado, ou que tenha um conhecimento muito consistente em direito, né? O Edinho não vai querer errar duas vezes, né? Acabou de tirar um diretor do PROCON por conta de uma situação não envolvendo diretamente o Ézio, mas foi a denúncia de assédio sexual envolvendo o coordenador do órgão, o Wellington Regiane, que acabou demitido por conta disso, né? O Ézio não teve participação nenhuma nesse episódio e o Edinho não vai querer colocar alguma pessoa que ele não, no mínimo, ele não conheça, né? Ele não costuma, ele até me disse ontem que se tiver algum equívoco e erro na administração, ele vai procurar corrigir o mais rapidamente possível. Então, quer dizer, ele vai tentar colocar uma pessoa que seja, no mínimo, aí do conhecedor das leis envolvendo os consumidores. De qualquer maneira, como o Rodrigo já falou, e frisando, né, essa
esse controle, né, essa ampliação que o Edinho conseguiu aí, está conseguindo fazer na base aliada, de modo a ter maioria para aprovar os projetos de interesse do governo, ainda não foi testado na Câmara, né? Só vamos saber se ele consolidou essa base aliada, ampliou essa base aliada, quando chegar ali no Legislativo algum projeto polêmico, algum projeto que dê pano para manga, né? Havia um veto do Edinho a uma emenda do vereador Marco Rilo ao projeto que transforma a Funfarm, que mantém o hospital de base em organização social. Isso facilitaria, isso vai facilitar, né, o projeto, a relação da prefeitura com o hospital. O Rilo fez uma emenda que poderia complicar tudo isso. Que emenda é essa? A emenda é que qualquer transferência de recursos da prefeitura para o HB, para a Funfarm, teria que passar pela Câmara. Então o Edinho pediu para vetar. Esse seria um embate interessante para saber se o Edinho realmente tem a base consolidada na Câmara. Só que houve uma audiência no início da semana na Câmara, foram lá o secretário de Saúde, o promotor Sérgio Clementino e o próprio Marco Rilo. E na discussão, o Rilo foi convencido de que de tirar essa emenda. O Rilo até, ele... De tirar essa emenda, não. A emenda não dá mais para tirar. A emenda está no projeto. Mas na votação do veto da emenda, o Marco Rilo disse ontem que ele não vai pedir, não vai defender o veto. Não vai defender a queda do veto. Não vai defender que os vereadores votem contra o veto do prefeito. Então, quer dizer, essa é uma questão que me parece superada. Não vai ser em relação a esse veto que o Edinho vai ter problemas. Sim. Então, terá que vir um outro projeto polêmico para saber como é que está a situação do governo hoje na Câmara. Sim. A expectativa em relação a esse projeto, da questão da emenda, os diretores da Funfarm, eles foram muito claros que, assim, eles querem transformar a Funfarm numa organização social municipal, porque eles já são OS estadual. Inclusive com prestação de serviço para outros municípios, mas sendo uma organização social vinculada ligada ao Estado, né? E o que acontece? Eles argumentaram que numa possibilidade de uma disputa de fornecimento de serviços ao município para fazer exames, consultas, enfim, qualquer tipo de serviço, eles teriam que ter aprovação da Câmara para receber essas verbas, enquanto outros concorrentes, outras organizações de saúde no município, não precisaria passar por essa mesma avaliação. Esse foi um dos argumentos que convenceu rapidamente o Rilo, e o Dr. Sérgio Clementino também, publicamente, se colocou contra a emenda do vereador do PT, né? Então, apesar da vontade dele, da ânsia dele contra a vontade do governo, ele ficou num beco sem saída. Então ele preferiu recuar, ele não deve defender a sua emenda nas próximas sessões e o veto do prefeito deve ser mantido com muita facilidade. É isso aí. Rodrigo, mais alguma coisa? Tranquilo, vamos acompanhar os desdobramentos aí da pizza, né, Rogério? O prefeito estava contente hoje pela manhã. Me parece que nesse princípio aí agora, nas próximas sessões, o céu deve ser de brigadeiro para o prefeito. Mas o fato é que tem vereador descontente, que ainda está descontente. Mas isso a gente fala na semana que vem. Valeu, gente. Um abraço.